Olá, eu sou Mariana Campos, sou medical coach. Criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, qualidade de vida, bem-estar e autocuidado. Hoje eu vou conversar sobre uma doença que atinge 3 milhões de brasileiros e sobre a qual existem muitos estigmas, muito preconceito, muitos mitos, muitas inverdades, gerando bastante sofrimento aos portadores dessa doença, a epilepsia. E para esse papo, eu chamei o Dr. Lécio Figueira Pinto, que é neurologista, especialista em epilepsia e neurofisiologia clínica, é vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, doutor em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente da Divisão Clínica Neurológica do HC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, integrando os grupos de epilepsia e emergências neurológicas e coordenador do ambulatório de epilepsia de adultos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Lécio, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado, Mariana, pelo convite. Vamos falar um pouco de epilepsia. Vamos sim. Então, doutor Lécio, o que é exatamente a epilepsia? Então, epilepsia é uma doença cerebral em que a pessoa tem a predisposição a ter crises epiléticas. Basicamente isso, assim. Porque tem um preconceito muito grande, tem uma coisa muito arraigada quando fala epilepsia. Em geral, as pessoas com aquele conceito de que é uma pessoa que não tem capacidade mental normal, tem deficiência mental, é aquela pessoa que fica caindo no chão e tendo a convulsão, depois a gente fala mais sobre isso debatendo. E, na verdade, a epilepsia, assim, o diagnóstico médico de epilepsia quer dizer que você tenha tido pelo menos uma crise na vida e você tem uma predisposição alta a voltar a ter novas crises. Não obrigatoriamente você já teve outras crises, basta ter essa predisposição. Então é isso. E aí a gente pode conversar sobre os diferentes tipos de epilepsia. Não sei o que você quer me perguntar, se tem aquela coisa que a gente já tinha falado da diferença entre o que é ter epilepsia, acho que isso talvez seja bom engatar. E a crise epilética. Então, epilepsia é a doença em que você tem uma crise e a predisposição a ter mais, então você pode ter tido 2, 3, 4, ou ter crises frequentes. Crise epilética é aquela alteração que acontece no cérebro, em que você tem um curto-circuito no cérebro, é uma atividade elétrica cerebral, que isso acontece normalmente, só que na hora da crise ela acontece de uma forma excessiva e anormal. Isso causa uma alteração do funcionamento cerebral. Em geral, causa sintomas positivos, assim, não é negativo a maior parte das vezes. Tá? A pessoa começa a sentir alguma coisa, começa a ter um movimento anormal, e isso faz com que ela tenha sintomas a depender da área onde a crise está começando. Então, assim, se a crise ela já pega o cérebro como um todo, a pessoa tem aquela crise em que ela perde a consciência, cai ao solo, fica rígida, se debate, pode morder a língua, pode ficar roxa, né, que a gente chama cianótica, pode babar. Quando a crise acontece só numa parte do cérebro, no lobo temporal, o lobo temporal é essa região aqui do lado do cérebro. Nessa região do cérebro, se a crise acontece, principalmente na parte mais interna, a pessoa tem só, às vezes, uma sensação de um mal-estar, uma coisa ruim subindo pelo peito, uma sensação que já viveu aquele momento, medo, taquicardia. Ela, não, às vezes, nem perde a consciência. Pode perder, mas não obrigatoriamente perde. Então, para vocês terem ideia como pode ser diferente dependendo do lugar onde começa a crise. Né? Então, quer dizer, a convulsão nem sempre acontece, é isso? Então, convulsão é o que a gente chama, é um termo que a gente hoje em dia não usa muito mais, quando é médico, é um termo mais leigo. A convulsão é quando a crise ela pega os dois lados do cérebro de uma forma muito intensa. E é quando a Tá. pessoa tem aqueles abalos. Então, assim, esse é um dos tipos de crise e as crises podem começar numa área do cérebro, se espalhar e aí elas evoluírem para os dois lados do cérebro e aí gerar a convulsão, que a gente chama do ponto de vista médico, de crise tônico-clônica. Então, a crise tônico-clônica, que é, do ponto de vista leigo, a convulsão, é um dos tipos de crise. Provavelmente a maior parte das crises não são convulsões. Assim. A maior parte das Uhum. crises são crises focais, que a gente chama, em que elas pegam uma parte do cérebro e a pessoa tem um sintoma. Eu falei do lobo temporal, mas no lobo frontal, se a pessoa tiver uma crise, dependendo da região, às vezes ela só tem um movimento anormal no braço. O braço começa a pular sem controle e para, dura alguns segundos e para. Se for mais na parte anterior do lobo frontal,
isso comanda a parte das emoções, às vezes a pessoa tem crises muito rápidas, principalmente dormindo, em que ela só acorda, fica agitada, mexe, às vezes fala, parece uma coisa meio de sono, assim, daquela coisa de terror noturno, de que ela só acorda agitada e volta a dormir de novo. Isso às vezes acontece várias vezes à noite. Eu tive vários pacientes que tinham essas crises à noite, todo mundo achava que era um problema de sono, e eram crises epiléticas do lobo frontal. E aí vai, assim, se tiver uma crise na região occipital, que é a região da visão, aqui atrás, a pessoa só tem uma sensação visual, sabe, tem uma coisa visual, em geral, é menos complexo, assim, são cores ou só formas, dura um tempinho e passa. Tem vários tipos de crise. Imagina que, como o nosso cérebro é amplo, tanto de coisa que a gente pensa e faz, aonde a crise pegar, se ela for muito localizada, ela vai dar um sintoma muito diferente, entendeu? Isso, você falou uma coisa muito interessante, né? Porque para o leigo, a epilepsia tem uma relação direta com a convulsão, né? Assim, tem, pelo menos que eu vejo é essa relação, e você está me dizendo que é muito mais complexo do que isso, né? Então, os sintomas, eu acho que você acabou já falando um pouco deles, que eles vão depender da área do cérebro, é isso que é atingida? Da área do cérebro onde começa a crise e depende um pouco também do jeito, do padrão da crise, assim. Tem tipos diferentes de epilepsias que a gente chama generalizadas, que pegam todo o cérebro. A mais que todo mundo reconhece é a crise tônico-clônica, que é essa que a pessoa cai, se debate, a convulsão. Mas tem algumas crises generalizadas, como a crise de ausência, que isso acontece mais em crianças. É raro começar em adulto. Pode continuar no adulto, mas começa na criança. É uma crise generalizada também, que pega todo o cérebro, em que a pessoa dá só uma paradinha, às vezes dá umas piscadinhas, às vezes tem uns pequenos choquinhos e passa, dura segundos. É mais comum em crianças. Às vezes as pessoas nem percebem, os pais, nem os professores, mas ela dá várias desligadas ao longo do dia, muito breves. Isso às vezes é uma causa da criança não aprender direito na escola, sabe? Não conseguir ter um bom desempenho escolar. Já vai ver ela está tendo crise de ausência. Tem um outro tipo de crise generalizada que a pessoa tem simplesmente uns choquinhos, assim, ela tem uns pequenos choquinhos, assim, às vezes mais um lado, às vezes mais o outro, às vezes costuma ser mais pela manhã, a gente chama de crise mioclônica, as mioclonias, que também é outro tipo de crise generalizada. Costuma vir muito com as crises tônico-clônicas, com as convulsões. Às vezes a pessoa já está tendo há um tempão essas mioclonias, às vezes ela nem sabe que é crise, que é epilepsia, ela acha ela só meio desastrada, deixa as coisas cair, é mais pela manhã, depois durante o dia melhora, até que um dia ela tem uma crise tônico-clônica, tem a chamada convulsão. Aí que ela vem no médico e a gente percebe que, na verdade, ela vinha tendo crise há um tempão, mas as mioclonias, naquele dia ela teve a tônico-clônica. É um tipo específico de epilepsia generalizada, é mais comum, chama epilepsia mioclônica juvenil. Isso pega pessoas normais, assim, completamente normais, do ponto de vista de cognição. Em geral, responde muito bem a tratamento. Você tem só que fazer o diagnóstico. E é super importante o diagnóstico correto das epilepsias, porque, por exemplo, nessa epilepsia generalizada, alguns remédios que a gente usa muito comumente para tratar as epilepsias, não só não melhoram essas crises, como podem piorar essas crises. Então, aí que entra o papel do médico de saber fazer o diagnóstico correto. Não é só, isso é epilepsia. Você tem que saber qual o tipo de epilepsia. Que é interessante isso que você coloca, porque assim, a importância do diagnóstico, né, doutor? Porque assim, imagino que não só o diagnóstico, mas eu acho que ele precocemente, ele também vai gerar, porque imagino o dano que essas crises também causam ao cérebro, ou isso não tem risco? Então, assim, crise tem risco, na verdade. Você tem um risco por conta dos acidentes, né? Você Uhum. cai, bate a cabeça. Assim, eu já tive vários pacientes que se queimaram de forma grave, entendeu? Imagina que a pessoa às vezes tem uma crise em que ela perde a consciência, às vezes ela faz o que a gente chama de automatismos, ela continua fazendo alguns movimentos, assim, que são movimentos normais que você faria, mas naquele ponto são movimentos sem propósito, entendeu? Então ela está lá mexendo a panela na cozinha e ela tem a crise, ela perde a consciência. Ela continua mexendo às vezes a panela e ela começa a mexer o caldo quente com a mão, entendeu? Isso já aconteceu. Deixar cair, virar a panela, porque ela fica descoordenada, você tem queimaduras graves. E tem uma coisa que a gente discute pouco no Brasil, que é a questão de que assim, essas crises tônico-clônicas, as convulsões, quando acontecem, principalmente em sono, não são assistidas por alguém, não tem alguém próximo que vai lá
mexe na pessoa, vira de lado, existe um risco aumentado de morte na hora da crise. Ninguém sabe muito bem o porquê disso, mas existe uma desregulação da respiração e da parte cardíaca e respiratória, e essas pessoas podem evoluir com uma parada cardíaca pós uma crise. E isso, de novo, acontece mais em quem tem epilepsia descontrolada, que não está sob controle, principalmente tendo crise, basicamente tendo crises tônico-clônicas, principalmente quando elas acontecem dormindo, principalmente quando elas acontecem dormindo e não assistidas. Então, é um outro risco associado. Agora, o que você perguntou no começo é uma pergunta que assim é muito feita assim. Quando eu tenho crise, isso lesa meus neurônios? Eu perco neurônios, eu vou ficando mais retardado, eu vou piorando ao longo do tempo? A resposta mais direta é que não tem nenhuma evidência científica de que a epilepsia seja obrigatoriamente uma doença progressiva, entendeu? A maior Uhum. parte das vezes, assim, o fato de ter crise epilética não é uma coisa que lese muito o cérebro e cause muita lesão, mesmo nessas crises tônico-clônicas. Se você for ver na história da humanidade, você vai pegar Machado de Assis, um monte de gente famosa aí que tinha epilepsia, você vai ver que eles continuaram tendo crises, eles tinham crises fortes, porque naquela época não tinha tratamento, Dostoiévski, aí vai embora, tem um monte. E eles continuaram produtivos e bem produtivos, entendeu? Ao longo da vida. Em geral, a maior parte das vezes, quando você tem uma piora ao longo do tempo, isso está muito mais relacionado à causa da epilepsia do que ao fato de ter as crises. Então, tem alguns tipos de epilepsia em que você tem progressão da doença ao longo do tempo. Então, você vai piorando pela causa da epilepsia. Não sei se fica fácil de entender isso. Uma coisa assim, é o que causa, e outra coisa é ter a crise. O fato de ficar tendo a crise, assim, se isso leva a piora cognitiva, mental ao longo do tempo, é uma coisa bem discutível. Em alguns casos, provavelmente sim, mas não é uma regra, isso é uma exceção, entendeu? Em geral, está muito mais associado a assim, o que levou a pessoa a ter epilepsia. Então, algumas causas de epilepsia, sim, pioram com o tempo e aí tem que ter mais cuidado. Doutor, o senhor está falando, então, tem vários tipos de epilepsia. Teria como a gente fazer assim, quais são eles? Você falou Então, assim, alguns deles. então, acho que o principal, assim, é que existem classificações, assim, Tá. dos tipos de crise epilética, das epilepsias, é uma coisa bem complexa que está no domínio, inclusive, até do neurologista, não é nem do médico, entendeu? Mas, assim, do ponto de vista prático, basicamente você tem dois tipos de epilepsia. São Tá. as epilepsias de início focal, que são aquelas que começam numa parte do cérebro, depois podem se espalhar, e aquelas que já começam pegando todo o cérebro. Então, esse é a guia principal de classificação das epilepsias. Às vezes não dá para saber qual tipo que é. Em alguns pacientes é impossível saber se elas começam localizadas ou já generalizadas. Em alguns pacientes eles têm crise tanto de início generalizado quanto focal. Isso pode acontecer. Mas eu acho que é basicamente isso. E aí, dependendo desse tipo de início da crise, isso muda a estratégia de tratamento. Assim, os remédios, alguns dos medicamentos usados para epilepsia, são muito bons para epilepsia focal, mas não são tão bons para epilepsia generalizada. Em Uhum. geral, os que são bons para epilepsia generalizada cobrem também as focais. Então, você precisa ter pelo menos uma noção se é focal ou generalizada, ou pelo menos saber que eu não sei, entendeu? Se você souber que você não sabe qual que é o tipo, você vai tratar com um remédio que cobre as duas. E aí entra também outras opções de tratamento. Quando a pessoa não controla as crises, existe um foco muito claro da crise, a gente pode falar depois, existem opções de cirurgia para epilepsia. Mas, Uhum. obviamente, a cirurgia, existem várias estratégias. Uma delas é tirar o foco onde começa a crise. E, obviamente, tirar o foco só se ela for focal. Da generalizada, Tá. não tem como tirar o foco da crise. Existem opções de cirurgia para generalizadas, mas aí não é essa cirurgia em que se retira o foco da crise. Acho que a gente já falou um pouco disso, mas o diagnóstico, doutor, como é que ele é feito? O diagnóstico de epilepsia é basicamente clínico, assim, é a história, a pessoa contando o que Tá. ela teve, o que ela sentiu. Hoje em dia, com o celular, é uma coisa que ficou muito mais fácil. Até uma dica, assim, quando teu familiar está tendo umas coisas esquisitas que você acha que pode ser crise, filma, porque filmar e mostrar para um especialista de epilepsia, isso ajuda muito, assim. A chance de você fazer um diagnóstico correto de se é epilepsia ou não e do tipo de crise, mas aí só tem uma pegadinha, não pode filmar só o final, entendeu? Tem que pegar desde o começo, às vezes precisa deixar a câmera ligada em casa até que pegue a crise, entendeu? Mas Uhum. filmar bem a crise tem uma capacidade de ajudar no diagnóstico acima de 85% de você fazer um diagnóstico correto, mostrando para quem está acostumado a ver crise. E quem não está acostumado a ver crise, os familiares, as pessoas são tão desesperadas na hora da crise que é até interessante, assim,
A descrição é muito vaga, às vezes, é muito superficial. Em geral, eles falam assim, quanto tempo durou a crise? A maior parte das vezes a resposta é 10 minutos. É fantástico como esse número sempre aparece. E a gente sabe que a maior parte das crises dura 1 ou 2 minutos. É que aquela sensação de desespero é tão grande que ele tem a sensação de que o tempo não passa, entendeu? Que é Uhum. desesperador aquele momento. Então, eles falam 10 minutos, mas as crises duram 1 ou 2 minutos. Essa é até uma coisa interessante, assim, que eu fugi um pouco, de que quando a pessoa começa a ter crise, mais a convulsão, olha para o relógio, vê que hora está começando, vai para o lado da pessoa e dá os primeiros socorros, que é muito simples. O ponto de vista prático, quando a pessoa está tendo uma crise, é basicamente assim, afrouxa a gravata, se está de gravata, ou está muito apertado, tem alguma coisa atrapalhando, tira o óculos, porque senão às vezes ela fica batendo e machuca com o óculos, segura a cabeça, vira a pessoa de lado, para se ela estiver salivando, a saliva escorrer, basicamente protege a cabeça. Não adianta segurar os braços, não adianta segurar as pernas, porque ela vai se debater. Se você tentar segurar muito, você vai machucar a pessoa, ela vai ficar com dor e pode até deslocar ou fraturar braço, perna, porque se você segurar muito forte, porque ela vai continuar contraindo contra aquilo, é involuntário. Uhum. E a crise vai passar em 2 minutos. Se a crise não passar em 2 minutos, liga para o SAMU. Todo mundo acha que é 191, mas 191 é polícia, é 192 SAMU, então serviço de atendimento de saúde, então liga para o 192 ou, dependendo do lugar onde você estiver, às vezes tem assistência médica, no metrô você tem como chamar a equipe local dos primeiros socorros. Então, e aí essa pessoa vai ter que ser levada ao hospital, mas isso só é uma coisa geral de urgência quando a crise não passa sozinha, e não passa sozinha dentro de 2 minutos, entendeu? Uma das dicas. Você está falando, o diagnóstico, então, é clínico, né, da epilepsia, voltando, olhar a crise. Então, se você tem alguém em casa que tem a crise, filma, observa bem o fenômeno, descreve para o médico. Frequentemente a pessoa perde a consciência na crise, então é importante que vá alguém junto com ela que viu a crise acontecer para poder contar para o médico. E aí, isso em geral é suficiente para o diagnóstico. Os exames, assim, o eletroencefalo é importante, ele confirma o diagnóstico quando você vê a descarga, a alteração no eletroencefalograma. Só que tem um problema que se você fizer um eletroencefalograma, você vai fazer diagnóstico em 30%, 40% das pessoas. E se você for fazendo novos eletroencefalogramas, você vai ter uns 70%, 80% de pessoas que vai ter eletroencefalo normal. Mas existe uma porcentagem que não é pequena das pessoas com epilepsia que tem eletroencefalo normal, apesar de vários eletroencéfalos. Então, assim, para mostrar que o exame que é o exame que mais vê essa alteração, ele não é 100%. Exames de imagem, a tomografia, a ressonância são importantes, principalmente quando você suspeita que tem uma lesão cerebral causando epilepsia. Mas Tá. aí, entenda que não é. Você não vai fazer o diagnóstico de epilepsia, você está fazendo o diagnóstico da causa que elevou a epilepsia. Mas duas pessoas podem ter a mesma lesão na ressonância, por exemplo, uma sequela de AVC, um tumor, uma tem epilepsia, outra não tem. Então, o fato de ter lesão na ressonância não quer dizer que ela vai desenvolver epilepsia. Então, assim, é basicamente a descrição do que está acontecendo. Os exames de sangue vão ajudar também, mas, em geral, eles são mais importantes para controlar se não tem uma causa por trás, porque às vezes a pessoa teve uma crise, ou teve algumas crises, mas todas elas aconteceram porque ela está com um problema renal, e aí isso desencadeou a crise, teve uma intoxicação, teve uma alteração grave no sódio, da glicose. Então é mais para ver a causa e para controle do tratamento, ver se os remédios estão indo bem, se não está tendo nenhum efeito colateral. Líquor, testes genéticos, tem várias coisas que a gente faz de exames, mas assim, basicamente, sentou com o médico, contou a história, mostra um vídeo, o vídeo ajuda muito, entendeu? O celular é muito fácil, isso vai permitir o diagnóstico da maior parte das pessoas. E a idade, doutor, em que a epilepsia se manifesta? Você Então, a falou epilepsia pode começar criança, em né? qualquer idade da vida, Tá. em qualquer momento da vida. Todo mundo tem esse conceito de que a epilepsia começa mais na infância, mas esse não é um conceito correto nos dias atuais. Com o envelhecimento da população, na verdade, quem tem mais epilepsia hoje em dia são os idosos, não as crianças. Mas ela faz uma curva tipo em J, vai. Tem Uhum. bastante na infância, diminui na fase adulta e depois aumenta nos idosos. Mas é mais nos idosos do que nas crianças hoje em dia. Mas qualquer momento da vida. Para ter epilepsia, basta ter cérebro. Enquanto você estiver vivo, tiver cérebro, você pode ter uma crise. É uma doença extremamente frequente, acomete, você falou o número aí, mas em torno de pelo menos 1% da população desenvolve epilepsia em algum momento na vida. Isso pode ser na infância ou pode acontecer mais tarde.
e chegar a ter uma crise epilética, tem algumas estatísticas que mostram até 10%. Em algum momento da vida você chegar a ter uma crise epilética. Isso pode ser mais no final da vida, quando você estiver envelhecendo, se tiver alguma doença, que é inclusive a fase mais comum, mas não é raro, é uma situação bem comum, né, das pessoas. Doutor, tem muito, assim, muito folclore em cima da doença, né? Assim, e muito estigma também para o portador. Como é que isso, quer dizer, isso principalmente, eu lembro isso, esse bando de folclore, essa história, assim, mais forte até no passado. Acho que talvez hoje esteja melhor. Queria que você falasse um pouco disso. Uhum. Até uma coisa que assim, eu também vem sugerindo que a gente chame pessoas com epilepsia, assim, não portador, não Ah, doente, porque assim, a pessoa é muito mais do que só epilepsia, né? Ela tem epilepsia, mas a epilepsia é uma das, né? Também não chamar a pessoa, ele é epilético, sabe? Isso tem uma conotação ruim. Esse nome, assim, o problema é que isso foi associado por muito tempo com um monte de coisas, assim, eu estou falando do folclore. Na Idade Média, por exemplo, tinha uma conotação, inclusive, espiritual, sabe? Tudo isso. Mas a gente tem que deixar claro que isso é uma doença médica, em que você tem uma alteração do funcionamento cerebral, em que a pessoa tem sintomas e tem, às vezes, comportamentos, manifestações que às vezes são muito estranhas, mas são devidas a uma ativação anormal do cérebro delas. É uma condição tratável, a maior parte das pessoas com epilepsia fica completamente controlada com medicamentos, entendeu? O problema é que essa questão de ser imprevisível, de ter, às vezes, as crises têm um certo comportamento meio bizarro, as pessoas são esquisitas, saem andando, têm comportamentos estranhos. Se você tenta segurar a pessoa na hora da crise, ela está inconsciente, ela pode reagir, ela acha que ela está sendo agredida. É uma coisa assim, não é espontâneo, mas é reativo. Se você segura alguém na hora que ele está tendo a crise, ele vai tentar se desvencilhar, ele acha que você está tentando machucar ele está tentando se defender, ele não tá no senso normal dele de que tem alguém tentando ajudar, mas tem alguém tentando segurar ele, fazer alguma coisa errada. Então, toda essa coisa do comportamento, dessa coisa paroxística a gente chama de que vem do nada, de repente a pessoa está normal e tem a crise, faz com que as pessoas tenham muito medo e aí essas pessoas, em geral, são excluídas do convívio social, a pessoa fica com medo de chamá-la para casa dela. Se você tem alguém que está trabalhando para você e tem uma crise, você fica com medo de ter essa crise no trabalho, as pessoas são demitidas, é super complicado. Então, às vezes a pessoa tem uma crise uma vez por mês, mas o fato dela ter tido uma vez faz com que todo mundo fique com medo e sabendo que todo o resto do tempo a pessoa é absolutamente normal, produtiva, capaz de fazer as coisas. Então é complicado assim como as pessoas lidam com a questão da epilepsia. E tem, essa transmissibilidade, né, que eu acho que é o grande medo, né, de ser transmissível. Não passa na baba, não pega epilepsia, não tem nada disso. Pelo contrário, as pessoas vão ser ajudadas. Nessa hora que ela está tendo a Uhum. crise, é a hora que ela mais precisa de ajuda, como eu disse. Uma crise em que a pessoa recebe um auxílio, em que ela é colocada de lado, a pessoa vai lá, vira, ajuda ela, a chance é muito, muito, muito baixa, para não dizer quase zero, dela ter qualquer complicação mais séria, por exemplo, morrer na crise. O erro é não ajudar a pessoa na hora. E é muito básico, é o que eu falei. Vira a pessoa de lado, basicamente a cabeça de lado para escorrer a saliva, protege a cabeça, afasta coisas que possam se machucar, se ela está com óculos, afrouxa a gravata, a camisa, espera passar a crise, olha para o relógio, isso vai durar 2 minutos, vai parecer uma eternidade, mas eu juro que vai durar só 2 minutos. Se durar mais do que 2 minutos, aí realmente é um problema, porque aí ela precisa ser levada para o hospital, uma situação que é uma emergência médica, chama estado de mal epilético, ou quando ela começa a ter uma crise, não acorda, tem outra de novo, não acorda, tem outra de novo. Nessas situações, precisa ir para o hospital. A maior parte das pessoas com epilepsia vão ter a crise, vai durar uns 2 minutos no máximo, ela vai ficar apagada alguns minutinhos e ela vai começar a acordar, vai levantar e vai embora para casa e tá tudo bem, tá resolvido. Isso para aqueles que continuam tendo crise. De novo, a maior parte das pessoas vai ficar controlada com remédio, se estiver tratado adequadamente. Então o tratamento controla a doença, é isso? Exato, assim, em geral, o tratamento para epilepsia não cura a epilepsia. Existem Uhum. alguns tipos de epilepsia
em que a pessoa para de ter crise, mas para de ter crise por conta da doença, da causa da epilepsia. Isso acontece mais em criança, naquela crise que eu falei de ausência, que a criança dá só uma desligadinha e volta. Essas crises acontecem num período da vida relacionado à maturação do cérebro e muitas delas vão embora sozinha. A criança para de ter crise porque ela amadurece o cérebro, ele muda as conexões e essa crise vai embora. Não são todas, entendeu? Mas isso acontece. Em geral, a epilepsia que começa mais tarde, algum tipo de epilepsia, a maior parte das vezes você não cura, mas com remédio você controla mais de 70% dessas pessoas completamente. Elas nunca mais têm crise tomando as medicações. Mas elas não foram curadas, elas foram controladas. O exemplo que eu dou é diabetes, hipertensão, colesterol. Você não cura em geral as pessoas disso, você controla. E é um tratamento que você vai tomar, não digo pela vida toda, mas por muitos anos, assim, não é uma coisa que você vai parar logo. Então, esse é o princípio do tratamento para epilepsia. Remédios. E você mencionou anteriormente, a cirurgia seria no caso de focal, é isso? Quando a Então, epilepsia a cirurgia é uma opção sempre que as crises não controlam completamente com medicamentos. tá. Sempre que, a gente sabe que, assim, quando uma pessoa tem epilepsia, a chance dela controlar com medicamentos é muito alta. Mas, assim, você dá o primeiro medicamento, estatisticamente você tem uma chance de 50% da pessoa ficar completamente livre de crise com o primeiro medicamento. Quando você dá o segundo medicamento, você vai para uma faixa um pouco acima de 60%. Quando você passa do segundo medicamento, você vai para o terceiro, você já reduz 50%, mais uns 10%, 12%, aí você pega mais uns 2% no terceiro medicamento, ou seja, quando você passou a barreira de 2%, quando você está chegando no terceiro medicamento, a chance que você vai ficar controlado completamente com medicamentos reduz estrondosamente. Então, a gente chama de epilepsia fármaco resistente, epilepsia que não responde a remédios, pessoas que tomaram pelo menos 2 medicamentos, lógico que tem que ser adequado, os remédios têm que ser usados de uma forma adequada, mas se depois de 2 medicamentos você não controlou completamente, vale a pena começar a pensar, principalmente quando você está indo para o terceiro medicamento em cirurgia de epilepsia. Por Uhum. quê? Porque dependendo do tipo de causa, do que está causando a tua crise, se ela for focal, por exemplo, e for um lugar do cérebro que seja passível de você ir lá e operar e retirar aquele foco que está levando à crise, você tem uma chance de mais de 70% de ficar completamente livre de crise. Então, assim, para alguns tipos de epilepsia, principalmente as focais, quando você falhou a 2, 3 remédios, você tem que pensar em cirurgia, porque a cirurgia ela pode ser curativa. Né? Aí sim, alguns pacientes foram curados realmente da epilepsia. Depois da cirurgia, alguns pacientes a gente fica sem crise e a gente chega a ficar sem remédio. Não é, de novo, é a minoria, mas aí sim a gente fala às vezes em cura realmente, quando você vai para a cirurgia de epilepsia. E todo mundo fica morrendo de medo, né? Quando a gente fala, vou fazer uma cirurgia, vou tirar um pedaço do teu cérebro, os pacientes tremem, né, de medo, acham que vão ficar sequelados. E acho que a mensagem principal é que assim, a cirurgia para epilepsia, primeiro, não é uma regra. Ela é exceção para os que não controlam. Ela só é feita depois de uma extensa avaliação, que deve ser realizada em centros especializados por especialistas, em que a gente vê se aquela pessoa você consegue definir que a crise realmente começa de uma forma consistente numa região do cérebro e que aquela região a ser retirada não vai deixar a pessoa sequelada. Então, algumas mensagens. Assim, a maior parte das pessoas que a gente leva para uma avaliação de cirurgia de epilepsia não dá para ressecar. Então, é muito comum assim, a resposta ser negativa. Então, não fique preocupado quando o teu médico propuser uma avaliação de cirurgia de epilepsia, porque assim, isso feito por pessoas com boa formação, a resposta é que a maior parte das vezes não dá para fazer, porque a gente faz isso com muita responsabilidade. Se você vê que não vai deixar a pessoa controlada de forma adequada, ou se você vai deixar com sequela significativa, você não propõe a cirurgia. Então, Uhum. assim, quando o teu médico, de novo, se for um especialista, só tem o cuidado, é só esse, entendeu? As pessoas às vezes são meio aventureiras, elas vão, olha, tem crise, tem uma lesão na ressonância, Einstein, vamos lá, se operar aquela lesão está resolvida. Não é assim, em epilepsia não é assim. Tem crise, tem uma alteração na ressonância, bingo, acabou a história, é só você ir lá e tratar aquela alteração. Você tem que fazer vários exames e tem que ser consistente de que a crise começa naquela alteração vista na ressonância, entendeu? E que se tirar aquela alteração, a pessoa não vai ter sequelas importantes. Essa é a estratégia das principais cirurgias. Mas existem outros tipos de cirurgias. Quando você não consegue localizar o foco da crise,
você pode usar um tipo de tratamento que chama neuromodulação, em que você coloca dispositivos em que eles fazem estímulos elétricos no cérebro. Tem 3 jeitos atualmente aprovados no mundo, 2 deles disponíveis no Brasil, em que você faz uma estimulação ou no nervo vago, que é uma cirurgia que você implanta no pescoço, um fiozinho que ele estimula o nervo vago, e o outro chama de estimulação cerebral profunda, DBS, e você implanta eletrodos dentro do cérebro da pessoa. Essa é um pouco mais invasiva. E com isso você dá estímulos elétricos e aí você não tira nenhum pedaço do cérebro, mas você modula essa atividade elétrica cerebral para impedir que a pessoa tenha crises. Em geral, essa segunda opção, ela funciona para epilepsias generalizadas, né, principalmente estimulador do nervo vago. Então, mesmo que a pessoa não seja focal, seja generalizada, a epilepsia dá para fazer. Dá para ser feito em casos que não dá para operar, você não consegue localizar, o lugar não é possível. Mas, na maior parte das vezes, essas opções que não são cirurgias ressectivas, que tiram um pedaço do foco, né, elas não deixam a pessoa curada, mas elas melhoram muito a intensidade, a frequência das crises e melhoram a qualidade de vida da pessoa. Porque, em última análise, o objetivo de tratar a epilepsia é melhorar a vida da pessoa. Então, assim, tem pessoas que estão completamente sem crises, mas que estão cheias de efeito colateral pelo remédio, estão com alterações psiquiátricas relacionadas à epilepsia ou remédio, estão com uma qualidade de vida muito ruim. E eu tenho pacientes que não estão completamente controlados, que continuam tendo crise, mas estão com uma excelente qualidade de vida. Por quê? Porque com os tratamentos que a gente fez, com remédios, ajustes das medicações, com algum tipo de cirurgia, neuromodulação, você conseguiu fazer com que as crises ficassem muito espaçadas, muito leves, e essa pessoa trabalha, tem filhos, toca a vida dela. Então, em última análise, assim, é lógico que a gente quer deixar zero de crise, mas o objetivo não é zero de crise, o objetivo é vida boa, qualidade de vida. Em geral, qualidade de vida está muito relacionada, está tendo crise. Então, zerar as crises é um dos pontos que ajuda. Mas não é só zerar a crise. É lembrar que em epilepsia tem outros pontos. Você deixa a pessoa sem crise, mas deixa ela totalmente com efeito colateral, a vida não vai ser boa. Se você tem muita alteração psiquiátrica, depressão e ansiedade, isso também tem um impacto muito grande. Isso é muito comum em quem tem epilepsia, ter depressão e ansiedade. Então, isso ser tratado. Mas os médicos esquecem disso, eles estão tratando só a epilepsia. E às vezes, assim, a pessoa está com crise ainda, mas a vida dela está horrível. Mas você vai ver ela está deprimida. Você trata a depressão, a vida dela fica boa. As crises não estavam atrapalhando. Está atrapalhando a depressão. Então, é entender e tratar a pessoa como um todo. Doutor, e imagino a importância da continuidade do tratamento, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, como eu comentei, assim, os remédios não curam, os remédios controlam a epilepsia. Então, esse é um tratamento assim, que não deve ser parado ou reduzido as doses sem uma avaliação médica adequada. E assim, para a maior parte das pessoas, não vale a pena tirar os remédios. Se a pessoa está controlada, sem efeito colateral, assim, nos melhores cenários em que você vai retirar os remédios de uma pessoa, não estou falando daquelas coisas que eu já comentei lá do começo, em crianças, aquelas epilepsias que às vezes são, a gente chama de autolimitadas, elas vão embora sozinhas, entendeu? Tem pelo menos 30% de risco de voltar a ter crise. Isso nos melhores cenários de parar remédio. Então, assim, é uma decisão muito caso a caso, mas é super importante que você comentou. Inclusive, assim, tem alguns trabalhos que mostram que essa coisa de adesão, aderência ao tratamento, que é continuar tomando o remédio, é muito baixa em pessoas com epilepsia. Eles frequentemente param os remédios, reduzem dose. Dependendo do local, assim, isso pode ser bem crítico. Assim. A gente tem um trabalho que foi feito alguns anos atrás pela Carla, que é a enfermeira, fez uma pesquisa lá no Hospital das Clínicas, e ela mostrou que nos nossos pacientes lá do SUS são muito graves, e a gente tem uma limitação de tempo e de frequência que a gente consegue ver eles, assim, de criar, sabe, um vínculo maior. A taxa de não aderência é super alta. E isso justifica muito que eles não controlam das crises, assim. Isso é complicado de explicar, né? Porque, assim, no fundo, a pessoa se sabotando, né? Ela não toma o Doutor, remédio, ela não controla, e aí vira uma bola de neve que você não consegue saber o que está acontecendo. você falou uma coisa que eu achei bem interessante, a questão da aderência, né? Os remédios, eles limitam alguma coisa, eles dão efeitos colaterais, assim, tão significativos que você
queira parar de tomar, seria importante falar um pouco disso. Sim, alguns tratamentos para epilepsia são bem tóxicos, entendeu? Então, assim, Uhum. essa é uma das dificuldades, assim. Mas, de novo, é uma questão de ajuste, assim. Sim. Por isso que eu falei que a bola de neve vai só crescendo, assim, porque a pessoa está tendo crise. Aí o médico aumenta o remédio. Aí a pessoa tem efeito colateral. E aí ela não conta para o médico que tem efeito colateral, barra, lógico, a culpa do médico, não perguntar e não saber interpretar que aquilo que ela não está tomando por efeito colateral. E aí ela não toma o que o médico pediu para tomar, e ela continua tendo crise. Você aumenta ainda mais a dose do remédio, ou bota mais remédio, você vai aumentando a toxicidade, então vira uma coisa meio maluca. Então, sim, tem efeito colateral, e o que tem que ser dito, assim, pessoas que têm epilepsia têm que ser muito claras com o teu médico, dizendo, olha, eu não consigo tomar, eu não me senti bem com esse tratamento, eu senti isso, sabe? De deixar muito claro o que o remédio está atrapalhando a vida dela. Porque aí o médico vai ter que tentar achar soluções melhores para poder fazer isso. E não simplesmente reduzir por conta própria o remédio, parar o tratamento por conta própria, porque senão vira uma coisa insana, assim. Você não consegue saber o que está acontecendo. Então, assim, a Uhum. pessoa tem que contar, assim, tem uma coisa que às vezes eu falo assim como tem vários, assim, na medicina a gente tem nosso código de ética médica, tem um monte, o médico deve, tem um monte de obrigação lá do médico, mas o paciente tem que contar a verdade. Ele tem que fornecer todas as informações. Quando o paciente não fornece todas as informações e o médico trabalha com informações parciais do que está acontecendo, a pessoa fica com medo, vergonha, porque qualquer motivo que seja. Mas se você não fornecer todas as informações para o teu médico, ele vai tomar decisões baseadas numa parte da verdade. E tem uma alta chance dessa decisão ser incorreta. É. E aí isso vai te prejudicar. Então, assim, é super importante que você seja jogo aberto com o médico, fala, doutor, eu não estou tomando, é muito melhor. Quando o paciente chega e fala, doutor, eu não estou tomando. Ah, perfeito, mas por que você não está tomando? Eu até brinco, eles não deu vontade, não quis, simplesmente não deu vontade, ou não, porque se sentiu mal com o remédio. Porque são duas conversas diferentes. A pessoa fala, não deu vontade, não quis tomar. Então, por que você não quis tomar? Você entendeu a importância da crise? Porque a gente já falou lá, crise mata. Você sabia disso? Se você não tomar o remédio, ainda mais se você tiver crise forte, você pode se machucar, você pode morrer. Então, de primeira educação da pessoa, do porquê que é importante ela se tratar. Se você está tendo Uhum. crise, você não pode dirigir. Pessoas com epilepsia que estão com as crises controladas depois de um ano, podem dirigir. Então, assim, sabe, tem motivos pelos quais é importante tratar a pessoa. Então, assim, não estou tomando porque eu não acho que é importante. Vamos lá, vamos explicar por que é importante tomar os remédios. Não estou tomando porque eu me sinto mal com a medicação. Opa, então nós vamos diminuir a dose, nós vamos trocar o remédio. Existem opções para poder minimizar esses efeitos colaterais. Mas, com certeza, esse é um ponto muito importante. Os remédios para epilepsia são bem tóxicos, mas, assim, desde que usados adequadamente, isso não é um problema. A maior parte das pessoas com epilepsia, desde que seja tratado por um médico, um papo aberto, conversando, você vai ajustar esses remédios e não tem os riscos importantes a longo prazo. Quando eu falo tóxico, assim, se você usar o remédio inadequado, dependendo da dose, Sim. você pode não se sentir bem. Mas, assim, a longo prazo eles são seguros. Esse é outro problema de que as pessoas têm um conceito de que os remédios para epilepsia são muito ruins e vão deixar ela sequelada e vão ter repercussões a longo prazo e por isso elas resolvem não tomar. Isso não é uma verdade. Os medicamentos mais modernos que a gente tem hoje em dia, então, a maior parte deles está no Brasil, a maior parte deles está no SUS, inclusive. Você pega no SUS para aqueles medicamentos de alto custo. Quando você usa remédios adequados, isso é seguro e isso faz com que a pessoa fique sem crise e com uma boa qualidade de vida. A gente sabe que pessoas com epilepsia que não são controladas têm muito mais risco de morrer do que aquelas pessoas que não são controladas. Então, a mensagem para quem fica achando que remédio faz mal é: se você está preocupado, fique preocupado de continuar tendo crise, não preocupado de tomar remédio, entendeu? A questão Uhum. aí é um bom papo, um bom médico acertando o teu tratamento. Se ele estiver bem acertado, de longe os riscos são muito maiores do não tratamento. Doutor Lécio, eu imagino assim, só disso aqui que a gente conversou, esse pouco tempo que a gente conversou, a gente já viu um mundo que é a epilepsia, né? Então, só que a gente tem um tempinho aqui para conversar só. Então, eu queria só perguntar, apesar dessa complexidade toda, o que seria importante, que mensagem o senhor quer deixar?
Eu acho que o importante é, primeiro, que epilepsia é uma doença tratável, as pessoas Uhum. vão se tratar e vão ficar bem. Procure um especialista se você continua tendo crise. E, principalmente, se você continua tendo crise, apesar do tratamento, é a hora que é fundamental que você vá para um especialista em epilepsia. Durante a maior parte das pessoas com epilepsia não precisa de um especialista. Elas vão tomar remédio, um neurologista, um clínico, às vezes resolve facilmente a história. Mas os que continuam tendo crise precisam ir para o especialista. Importantes, eles são seguros desde que usados adequadamente, aí é só uma questão de balanço. Se você não está sentindo bem com os remédios, quer dizer que tem um problema, precisa ser ajustado melhor. E de que essa é uma doença em que as pessoas podem sim ter uma vida boa e ter uma boa qualidade de vida, desde que as coisas sejam feitas adequadamente. Então, acho que a mensagem é essa, uma mensagem positiva de que isso tem tratamento e seguir a vida, e se você não está bem, tem alguma coisa errada, vamos atrás, entendeu? Dá para melhorar. Bom, doutor, pela complexidade toda da doença, eu imagino que seja interessante. O que que o leigo deve procurar se está sentindo alguma coisa? Qual é a primeira medida que eles têm que deve ser tomada? O que que o senhor sugere? Eu acho que é importante procurar um médico, né, primeiro, para ser avaliado, porque Uhum, às vezes parece epilepsia e não é epilepsia, tem vários diagnósticos diferenciais. Se for necessário, procurar ou ser encaminhado com um neurologista. O neurologista é um médico especialista na área. uhum, E casos em que a pessoa, como eu disse, continua tendo crise, apesar do tratamento, aí ela deve ser encaminhada para um neurologista especialista em epilepsia, que a gente chama de epileptologista, neurofisiologista clínico, aí é uma coisa mais específica. Mas, assim, a maior parte das pessoas tem que fazer esse caminho médico, em geral, um neurologista para ser visto, e isso tanto pelo convênio dela, no particular, ou no SUS também. No SUS existe um jeito de encaminhamento em que você passa no clínico no teu posto perto da tua casa, se teve uma crise, ele vai te encaminhar para o neurologista. E se o neurologista precisar, ele vai te encaminhar para um hospital de referência em epilepsia. Existem alguns em São Paulo, não é só o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo, a Unifesp tem um centro especializado, o Hospital Brigadeiro tem um centro especializado, o Hospital Mário Covas, em Santo André, São Bernardo, tem um centro especializado, a Santa Casa tem um centro uhum. especializado, Santa Marcelina tem um centro especializado de epilepsia, com uma certa diferença, alguns fazem tratamentos mais avançados, outros tratamentos intermediários, mas todos esses são centros de referência em que a pessoa pode ser encaminhada pelo SUS para ser vista para epilepsia. E uma dica importante é procurar no site da Associação Brasileira de Epilepsia, que é o site dos pacientes, das pessoas com epilepsia, para informação. Lá eu acho que é uma fonte interessante para que elas tenham informação complementar, além do que você está fazendo aqui agora no teu canal. Tá de parabéns para promover essas informações, mas também acho que lá é uma coisa de uma associação. E até para pedir ajuda. Lá existem assistentes sociais, existem pessoas que vão tentar te dar um suporte se você estiver tendo dificuldades com tratamento, com acesso a remédios, médicos, isso tem tudo isso. Isso vale para o Brasil inteiro, não só para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo. Tá bom? Acho que é uma boa dica. Obrigada, doutor Lécio. Olha, eu estou muito grata. Eu sei que a gente podia estar conversando aqui horas sobre esse assunto, mas realmente eu fico muito grata, porque eu acho que a gente precisa informar mais as pessoas com relação a essas doenças que têm tanto estigma, né? Então agora eu não vou mais falar errado, para as pessoas portadoras de epilepsia não sofrerem mas com tanto estigma, não é isso? Falei certo? Pessoas com epilepsia. Pessoas com Tiro epilepsia. portadoras. Tá bom, E desculpa. portador parece que você carrega uma coisa, sabe? É aquela coisa, de novo, do estigma. Eu sei, é uma questão semântica, Não, assim. não, Eu não sou o maior defensor dessas coisas, acho que assim, mas o jeito atualmente, como a gente tem recomendado, é colocar pessoa com epilepsia. E, de novo, essa pessoa tem muito mais do que só isso. Ela tem uma vida toda. Ela tem com epilepsia, certeza. mas tem toda uma vida aí para tocar. Tá certo. Muito obrigada, doutor Lécio. Fica bem. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.